tem. Mandar o link. Quando que vai fechar um bloco e vocês vão parar do bloco? Depois, daqui a pouco, vai lá. Compartilha o link. Pegar o link para mandar. Deixa eu ver aqui. Copia o link e manda no matrimônio. Clica aí, vai. Mulher assim. Boa noite, pessoal. Só estamos esperando um pouquinho o pessoal ir entrando. Aí já vamos iniciar. Acho que eu vou mais direito. Tem 8. Mandou no núcleo. Tá, deixa eu tu tá conversando. Já vai começando. Boa noite, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos aí. O pessoal ainda está entrando. A gente compartilhou agora o link ali no WhatsApp também, né, do CJ. Então, o pessoal vai entrando aos poucos aí, mas a gente já vai dando início aos nossos trabalhos aqui, né? Hoje nós vamos, então, ter uma live, né, com o nosso tema de relacionamento pais e filhos, né? E eu não sei se tu já quer colocar eles ali, né? Sim. Então, hoje a gente vai ter conosco a Carol Vargas e o Dejair Grilo. Carol, pode se apresentar. Olá. Não conhece? Eu acho que eu já sou de casa, né? Todo mundo já me conhece. Todo mundo já me conhece, mas enfim, eu sou a Carol Vargas, eu sou a Carol do Ronaldo no MCJ, sou mãe do Gael, sou pedagoga, sou professora, né? E tenho um filho, então, de 2 anos e 9 meses, o Gael, e junto com o Dejair, então, estou nesse projeto agora do Atualização Pendente, que é um projeto de formação para pais. E a gente tem um canal e tem feito algumas postagens do conhecimento que a gente vem adquirindo, que a gente já adquiriu com a nossa experiência. Tenho mais de 10 anos como diretora de escola, então tenho bastante experiência para falar e para trocar e para partilhar quando a gente fala de relacionamento pais e filhos e paternidade. E então eu estou muito feliz de estar aqui, né, com o núcleo, podendo falar e dividir um pouquinho do nosso conhecimento com cada um de vocês. Muito obrigada. Dejair. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Pensa também. Pode te apresentar.
Pô, que legal. Boa noite, boa noite, boa noite. Que bacana a gente estar aqui juntos nessa noite. Então, me chamo Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural, pai de uma menina linda, a Camille, de 7 anos, né? Eu posso dizer que eu sou o Dejair da Chayane, minha esposa, que é uma parceira, né? Eu digo que eu não consigo, eu acabo tendo muitos exemplos assim da minha paternidade, acabo trazendo ela para junto da gente. E estamos aqui, eu e a Carol, no Atualização Pendente. A gente se reuniu exatamente por entender essa missão de muito mais do que passar o nosso conhecimento como psicopedagogo, diretores e da área da pedagogia, mas sim aquilo que vem dando certo nas nossas vidas, aquilo que vem fazendo a diferença nas nossas vidas. Então tá, muito obrigada. A gente, então, dividiu um pouco essa live, né, em 3 blocos, né? Então, para na verdade, trabalhar alguns temas, assim, bem presentes na vida, né, de pais e filhos, né, no relacionamento. E o primeiro bloco, né, como estamos vivendo, então, esse momento de pandemia do Covid-19. A ideia é que a gente fale um pouquinho, né, então, sobre o relacionamento com os filhos em tempos de pandemia. A gente sabe, assim, a dificuldade, né, que é os pais agora estarem tentando ensinar os filhos, né, de forma remota, tentando auxiliar, na verdade, né, os filhos na parte do ensino, tendo que inventar algumas recreações, algumas coisas, né, querendo ou não, as famílias saem muitas vezes para trabalhar, às vezes acabam retornando à noite, ou só vão almoçar e depois voltam para o trabalho. Então, tá sendo bem novo, assim, né, para as famílias essa questão, então, de ter um convívio maior com os filhos em casa e de que forma conviver com eles, então, nesse momento de pandemia, que também é um momento de angústia também para as crianças, né, que eles não estão convivendo também na escola, com os amigos, brincando. Eu acho legal até para apresentar para o Grilo, que não conhece o nosso movimento, né, Lê, que é o MCJ, que é isso, assim, é criança do lado, porque o nosso movimento é família, né? Então, esse som, essa música de fundo aí é super comum dentro do MCJ, essa conversinha e esse cantinho aí, coisa mais querida. E é assim mesmo, né? E o MCJ coisa é assim. Boa, né? A gente costuma se apresentar, Grilo, quando a gente fala de MCJ, a gente diz quem a gente é, né? Então, tu já disse que tu é o Grilo da Chay. E a gente diz quanto tempo de casado e os filhos. Eu esqueci dessa parte, né? Então, eu sou casada com o Ronaldo, a maioria me conhece, eu já sou de casa do MCJ de Voti. Eu sou casada com o Ronaldo e eu tenho 14 anos, quase 15 já, de matrimônio. Quer contar para nós aí, Grilo, quanto tu tem? Sabe que esse ano, agora em março, a gente completou 11 anos juntos, eu e a Chay. E 11 anos, assim, sempre que a gente casa, a gente tem aquela ideia romântica, né, do casamento, da vida a dois. E hoje mesmo nós vínhamos falando sobre isso, eu e a Chay, o quanto a gente se fortaleceu ao longo desses 11 anos, o quanto a gente aprendeu, né, não só com os momentos bons, mas com os momentos ruins, e principalmente o quanto é importante tu te fortalecer quando casal, quando tem filhos, né? A partir do momento que a gente tem uma criança, toda a estrutura muda e cabe a nós, assim, buscar esse conhecimento para tornar isso bonito como deve ser, né? Lindo como Deus criou para ser. Isso aí, com certeza. E deixa aí só rapidinho, que a gente não fez uma oração inicial, então a gente gostaria de fazer. Eu vou sair um pouquinho para a Sofia, senão não vou ouvir. Então tá bem. Vamos lá, né? Então, o nosso movimento, né, o Dejair, então, é o movimento da Igreja Católica, né? E então a gente costuma sempre, quando tem esses momentos, a gente fazer uma oração antes de momentos, assim, né? Então, vamos fazer uma oração, então, pedindo para que o Espírito do Senhor venha nos iluminar nessa noite, porque, né, vocês possam passar aquilo que vocês têm de experiências para nos passar e que a gente possa também, né, estar de coração e ouvidos atentos, né, para absorver isso aí. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei do neles vosso o fogo amor. do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Espírito Santo, fazei que apreciemos apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, mesmo Espírito, e e gozemos gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Então, vamos pedir, então, essa oração. Vamos seguir nesse clima de oração, assim, também, nessa troca de experiências, e aí no final a gente faz, né, mais uma oraçãozinha para encerrar. Certo? E passamos, então, para vocês aí. Não sei quem é que quer começar falando sobre o nosso tema de hoje. Pode ser por mim. Então, tá bem, vai lá. Eu já vou começar me desculpando, porque eu tô um resfriado. Vocês devem estar vendo meu nariz vermelho. E então, se eu tiver um ataque de espirro aí, ou fico fungando, é por causa do resfriado que apareceu. Mas tá tudo bem, não é Covid, tá? Então tá tudo certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão das crianças na quarentena, né, Grilo? E a gente tem falado bastante, graças a Deus, tem sido chamado para falar, então, em algumas lives, em alguns lugares. Na terça-feira mesmo, a gente fez uma live com uma escola de inovação de São Leopoldo, a Happy Code, que foi bem legal e foi mais ou menos nesse mesmo molde, né? E a gente sempre fala e inicia falando que a questão da quarentena pegou a gente meio desprevenido, no sentido de que a gente não esperava que fosse se estender por tanto tempo, né? Então, nós temos aí 5 meses já, né? Acho que até mais do que isso já de tempo que a gente está afastado, que a gente está com as crianças com as atividades escolares suspensas, muitos pais trabalhando em home office. Então, aconteceu que, como a gente esperava que isso fosse acontecer, fosse durar uns 15 dias, talvez, eu acho que, pelo menos para mim, quando saiu a quarentena, eu imaginei, a gente vai ficar uns 15 dias em casa. A gente acabou lidando com as nossas crianças como se a gente estivesse de férias. A gente estava em casa, né, Grilo? Então, acontece que a gente acabou deixando a nossa criança, às vezes, sair bastante da rotina, deixando a nossa criança mais tempo nas telas, fazendo o que quer, enfim. E a gente acabou abrindo muitas concessões, e como se estendeu agora por muito tempo, então, esse tempo de pandemia, a gente está, de novo, tendo que correr atrás das coisas que a gente liberou, né, e a gente foi deixando fazer, e agora não dá mais. Então, a gente já tem que começar, até saiu uma notícia já, né, que o governo do estado sugere o retorno das atividades escolares a começar pela educação infantil a partir do dia 31 de agosto. Então, a gente já tem que começar a pensar que as nossas crianças, daqui um pouco, pode ser que sim, pode ser que não, mas daqui um pouco vão estar retornando às escolas. E a gente tem que começar a trazer de novo essa questão da rotina para a vida das nossas crianças, né, Grilo? É verdade. Nunca se fez tão importante a gente começar já esse processo, né? Muito antes da gente de se ter uma perspectiva de retorno, nós já vínhamos falando sobre isso, exatamente dessa obrigatoriedade da gente começar isso para tornar isso, porque agora, na verdade, nada mais é que cabe a gente, cabe a nós pais, né, preparar os nossos filhos para praticamente um novo começo. Eu acho que ao longo da história as nossas crianças nunca ficaram tanto tempo longe da escola. Imagina que as férias duravam no máximo 2 meses. E agora são 5 meses junto com a gente, então a gente fala muito de uma adaptação que está se começando, que a gente tem que fazer. E isso cabe à questão dos pais. E a gente sempre fala também, né, Carol, aquela questão de que a partir do momento que a gente abriu essas concessões, e ok, né, a gente não está aqui para julgar ninguém se foi certo, se foi errado, né, mas a importância que é da gente atualizar isso, né? A partir do momento que nós ficamos mais tempo com as crianças, eu acho que nunca acabou sendo latente a importância de nós nos prepararmos para a educação dos nossos filhos, para a orientação, né, para o desenvolvimento dos nossos filhos. A atualização pendente, ela tem exatamente esse pensamento, assim, de que, baseado na programação neurolinguística, a gente sabe que o cérebro sempre busca a referência do passado para fazer as escolhas do presente. Aquilo que a gente viveu pauta as escolhas que a gente faz agora. E a nossa educação de hoje, ela acaba sendo orientada pela nossa geração, né? Então a gente vem exatamente defendendo isso.
que a gente tem que reprogramar, né, fazer uma nova programação para educar a criança de hoje em dia. Os meus pais educaram baseado em cultura, né, o que era tradicional naquela época, baseado no paradigma, né, de uma forma mais empírica. Nós, ao longo dos anos, tantos estudos, tanto se evoluiu em todas as áreas, mas também na área da educação, que sem dúvida a gente tem muitos caminhos melhores de fazer hoje em dia. Com certeza. A gente, na verdade, sempre fala, e é uma coisa que a gente tem que pensar, é que os nossos pais ofereceram para nós, eu acho que isso não há dúvida, ofereceram para nós o melhor que eles podiam oferecer na época, mas que culturalmente era o que acontecia, né? Então, a gente tinha toda uma figura de autoritarismo, e eu não estou falando de autoridade, depois a gente vai falar um pouquinho mais depois, não está relacionado à autoridade, mas ao autoritarismo da figura dos pais para com as crianças, né? Então, a gente apanhava quando a gente saía fora da linha, quando a gente fazia uma coisa errada. Então a gente muito mais obedecia por causa do medo que a gente tinha da punição, do que porque a gente entendia que de fato a gente precisava fazer daquele jeito. Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso num próximo bloco, numa próxima conversa, eu não vou antecipar muito. Falando sobre as questões de rotina na pandemia, então a Lê pediu que a gente comentasse um pouquinho, é importante a gente se dar conta de que a rotina, ela é fundamental quando a gente fala de criança, em especial crianças pequenas, né? Então, na primeira infância, que são as crianças de até 7 anos. Por quê? Porque a criança, ela precisa se sentir segura para que ela possa se desenvolver bem, para que ela possa aprender bem. Então, é fato isso, e vocês podem constatar isso com facilidade, que a criança, ela precisa de segurança, por isso que a figura do pai ou da mãe é sempre tão importante para a criança, porque representa alguém em quem ela confia. Uma criança, por exemplo, ela precisa de segurança, por isso que ela assiste 1000 vezes o mesmo filme. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, que as crianças assistem muitas, de novo, e terminou o filme, e de novo. Por quê? Porque ela não tem nenhuma novidade no filme que ela já viu mais de uma vez. Ela sabe, inclusive, decora a cena seguinte, canta junto e dubla junto, né? Fala junto com os personagens, porque ela se sente segura com o que vem depois. Então, tem toda essa questão da segurança que a rotina traz. Então, mesmo quando a gente está em pandemia, mesmo que a gente está com tudo muito diferente em casa, às vezes a gente abre concessões, né, como o Grilo mesmo falou, porque a gente vive um tempo extraordinário, mas a gente acaba dificultando o desenvolvimento da criança quando a gente não proporciona para ela o que ela precisa. Então, a segurança é fundamental e a rotina nos traz isso. Então, algumas coisas a gente não pode abrir mão quando a gente fala de crianças em casa, né? Então, algumas coisas têm que fazer parte da rotina dela. Então, ela vai ter horário de alimentação, vai ter horário de sono, vai ter horário de fazer as atividades escolares, então a gente está com as crianças em casa, a escola entrou dentro da nossa casa, e muitas vezes os pais tiveram que fazer esse papel do professor, né, de estar ali acompanhando as atividades escolares, então ela vai ter alguns compromissos estando em casa, e para isso a rotina ajuda, né, mas é importante a gente não esquecer que mesmo que ela tenha responsabilidades e que estão elencadas na rotina, ela também precisa ter tempo para ser criança, para brincar, para se divertir, para ter seus momentos de lazer. Verdade. E um dos acordos que a gente tem dentro da atualização pendente, né, Carol, é aquela coisa de ser prático e tentar dar dicas e reflexões para que as pessoas possam começar a fazer, né, para começar a mudar já agora. E uma das coisas que a gente traz também é exatamente isso, que uma decisão acertada agora, ela consegue mudar todos os erros do passado. A gente sabe que nenhum pai ou uma mãe faz por mal. A gente nunca faz por mal, mas a gente acaba fazendo mal, né? Porque assim, as coisas do passado, elas com certeza trazem, às vezes, um retorno imediato. Elas resolvem, às vezes. Mas aquilo que a gente vem falando muito, a que preço, né? Até que ponto eu tenho que perceber que o que eu estou fazendo hoje pode marcar na personalidade, na identidade do meu filho. Então, assim, trazendo algumas questões da rotina que a gente quer trazer para vocês, é exatamente o fato de vocês promoverem uma rotina visual. Eu acho extremamente importante que a gente tenha um plano A, né? Porque senão a gente está sempre no plano B. E quando a gente está sempre improvisando, acontece que te traz insegurança,
trazem segurança para a criança, porque, como a Carol mesmo disse, a criança precisa de segurança para ela, o emocional dela estar organizado. Então, imaginem vocês, se a gente está sempre improvisando, hoje acorda um horário, amanhã outro, hoje faz isso, amanhã faz aquele outro, tu vai fazendo só, é como se tu estivesse sempre apagando fogo. Então, a dica que a gente dá para vocês é exatamente essa. Peguem uma cartolina, uma folha, bota na geladeira, escolhe um lugar da casa e tenha um plano A, onde ele vai estar determinado momentos do dia. Nesses momentos do dia, que tenham momentos livres e que dentro desse planejamento, tu traga a criança para fazer junto contigo. Sabe? Nesse momento aqui que é livre, o que tu quer fazer? Tu quer brincar no teu quarto, tu quer usar uma tela, o que tu vai fazer? Hoje vai ser isso, amanhã vai ser aquilo. Quando a criança participa das discussões da casa, dos planejamentos da casa, ela se empodera disso também e a participação dela acaba sendo muito mais engajada. Então, sem dúvida, seria, se a gente for falar de rotina, e aí, mas você tem uma rotina, e aí tu pode sim improvisar, tu pode sim sair dessa rotina, mas tu tem algo que traz uma segurança tanto para ti quanto para essa criança. É difícil de fazer, às vezes, eu sempre que eu falo, eu fico imaginando alguém do outro lado dizendo assim, fala como se fosse fácil. A gente sabe que não é fácil, mas o tempo que a gente perde fazendo outras coisas ou apagando incêndio, se a gente parar, é que nem uma mãe uma vez falou para nós assim, mas eu falo 1000 vezes e o meu filho não ouve o que eu quero dizer. Se tu falou 1000 vezes e ele não está ouvindo, é porque tu está falando do jeito errado. Né? Tu tem que buscar falha. Tu tem que buscar outras maneiras de fazer, de falar, porque existem outras maneiras e com certeza se tu encontrar ela, se começa uma transformação, né? E quando a gente fala de tempo de lazer com as crianças, é importante, a gente defende muito essa bandeira no Atualização Pendente, do tempo dos pais com os filhos, né? Então a gente reclamava demais sempre antes que a gente nunca tinha tempo com os nossos filhos. Essa era uma grande preocupação sempre dos pais. E agora que a gente tem tempo com as nossas crianças, acontece que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o tempo que a gente tem. Né? Então, é sempre importante a gente estabelecer dentro da rotina da nossa criança um tempo de qualidade com os nossos filhos. E aqui eu não estou falando, porque agora a gente está em casa, então eu preciso ficar 1, 2, 3 horas brincando com meu filho. Não é isso. Porque eu sei que não dá tempo da gente ficar tanto tempo com a nossa criança, né? Então, a gente está em casa, a gente tem que dar conta das atividades escolares, a gente tem que dar conta do home office, a gente tem que dar conta da casa, das questões da casa mesmo, de preparar lanche, e esses dias tinha uma mãe dizendo para nós, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não paro de fazer lanche, porque as crianças não param de comer, né, então, de fato, exige muito da gente estar em casa. Então, por isso que a gente fala da questão e traz essa ideia do tempo de qualidade. Não é a quantidade do tempo que a gente vai estar brincando com a nossa criança ou dedicado a ela, mas é a qualidade do tempo. E aí, se for 15, 10 minutos, que seja 15, 10 minutos bem aproveitados. Que, de fato, tu vai estar olhando para a tua criança e não fazendo absolutamente mais nada do que estar ali com ela, fazendo as coisas que ela gosta, brincando das coisas que ela gosta, ou mesmo, e aconteceu já uma família que nos relatou a questão de, mas eu não sei o que fazer, eu não me sinto à vontade de brincar das coisas que a criança gosta de brincar. Então, chama a tua criança para fazer uma coisa que tu gosta contigo, que seja cozinhar, que seja assistir um filme, que seja jogar futebol de botão, se tem algum pai aí que é da minha idade, que gosta de futebol de botão, enfim, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, e eu posso dizer outras brincadeiras que vão entregar bem mais a minha idade. Ou fazer alguma coisa de fato com a tua criança que tu goste, que tu tenha brilho nos olhos e que te deixa feliz. E daí não é estar ali olhando no celular ou esperando uma resposta no WhatsApp ou escrevendo alguma coisa. Sabe quando a gente fica com a criança, a gente fica aham, mas que tu não tá nem olhando para ela, não é isso. Verdade. É estar de fato brincando com a tua criança. Se tu tem mais de um filho, tu pode estabelecer o tempo de qualidade, se daqui a um pouco é difícil com os dois, com um
e depois com o outro. Então, ter essa dinâmica deles entenderem que agora eu estou fazendo o tempo de qualidade contigo, daqui a pouco o tempo de qualidade é contigo, nos minutos que tu puder e dentro do tempo que tu puder. Mas, de fato, organizar atividades, e aí, assim, quando a gente fala de atividades, daqui a um pouco, se tu não tem muita ideia ou muita sugestão, nossa, a internet está cheio de coisa que se tu colocar ali, atividade para a criança, na idade que tu tem, vai aparecer 1001 coisas. Eu mesma gravei durante todos os dias da quarentena na página da minha escola, que é a Escola de Educação Infantil Sapeca. Todos os dias eu publico uma atividade que os pais podem fazer com as crianças nesse tempo de quarentena. E assim como eu, muitas pessoas também fazem. Então, a gente tem material, consegue ver, é só colocar lá e programar uma brincadeira, tirar uma ideia, uma coisa que tu goste e que vai ser um tempo de prazeroso, um tempo valioso com as nossas crianças, né? Exatamente. Sabe que existe uma pesquisa que diz exatamente isso, que 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E a gente andava, antes da pandemia, preocupado com o tempo que passava fora de casa. Imaginem vocês. Então, uma das técnicas que a gente indica muito é se fazer exatamente isso. Muitos pais acabam dizendo, não faz isso que tu vai me deixar triste, mas quando o teu filho estiver feliz? Quando que tu brinca e te diverte com ele? Se tu determina tempos de qualidade com teu filho, tu tem a criança vai até aceitar melhor quando tu precisa de tempo para fazer outras coisas. E uma das coisas que a gente sempre fala é que isso é muito bacana. Ter algo externo para determinar esse tempo é sempre um benefício. Filho, eu vou agora parar e nós vamos brincar 15 minutos, esses 15 minutos vai ser só teu, porque depois eu tenho uma reunião online, eu tenho alguma atividade para fazer. Então eu vou parar agora e vou fazer isso contigo. Vou botar aqui um despertador no meu telefone, olha a tecnologia nos ajudando. Quando despertar, é porque acabou o nosso tempo. Então não é eu que do nada estou terminando e saindo da brincadeira. Foi o que nós combinamos previamente. A partir do momento que tu faz isso, um tempo de manhã, um tempo de tarde, todo o tempo que tu tem para fazer depois, esse tempo especial se contrapõe. Olha que maravilhoso que acaba sendo isso. Então, bem como a Carol disse, a gente tem que tirar esse tempo. E vocês, relembrando o que eu disse no começo, a gente vai ao passado para buscar informações para o presente. Se no passado e aí falo por mim, eu tenho 41 anos e eu não tenho essa referência do meu pai sentado comigo, com os meus brinquedos, porque meu pai era aquele cara que saía para trabalhar, voltava de noite, e era isso, era o patriarcado, eu digo, a representação maior daquela época, assim, né? Então hoje, até para eu sentar com a minha filha e sentar, imagina eu, homem, brincando com a minha filha, e ela, papai, vamos brincar de boneca. Se eu não tiver aberto a isso, se eu não entender aquilo como um benefício da conexão que vai me trazer com a minha filha, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir. Então é importantíssimo que eu entenda o quanto isso se faz importante na conexão emocional que eu ligo com meu filho, com os contrapontos que eu vou ter depois, até na hora de negociar as cooperações da casa, as atividades da casa, o quanto isso vai ser importante. Mas uma coisa também que eu quero estar trazendo aqui para vocês é essa questão do Covid, né? A gente tem hoje em dia essa preocupação, né, com o que está acontecendo. E muitos dos nossos filhos acabam também tendo isso, esse medo, esse receio. Então, o quanto se faz importante nós termos esse cuidado, porque hoje a televisão, e não só a televisão, acho que todos os canais de mídia pulverizam com as notícias ruins. Por quê? Porque eles entendem que isso é o que mais chama a nossa atenção. Né? Não é à toa que só se fala tragédia na televisão, que só se traz tragédia nisso. Imaginem uma frase que nós usamos muito na atualização pendente, que a criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Então, tudo que a criança está vendo na televisão, tudo que a criança vê nós falando, principalmente, de repente o pai perdeu o emprego ou diminuiu a questão salarial, todas essas preocupações a nossa criança vai absorvendo do nosso lado. E o quanto se faz importante nós buscarmos informação para a criança e aí de forma lúdica explicar para ela tudo o que está acontecendo, as dificuldades do momento, mas principalmente de forma positiva. Leandro Carnal, que é um filósofo da atualidade, diz exatamente isso. Se não tiver nenhuma ideia do que fazer, pelo menos seja positivo.
porque a positividade vai te trazer benefício. Agora, ser negativo só vai contribuir com tudo de ruim que está acontecendo. Então, ter o cuidado com as falas entre os adultos, que as crianças estão sempre de antena aberta e podem absorver as nossas preocupações, os nossos anseios, e ter momentos de sentar com o nosso filho e explicar como é que funciona, que se nós tomarmos as precauções devidas, a gente sim pode fazer, nesse novo normal, levar uma vida normal, né? Tu sabe que eu sempre defendo, a gente está se estendendo, né? Só vou falar mais uma coisinha rapidinha, viu? Eu falei que a gente gosta de falar. Acho que a gente vai precisar de umas 2 lives para poder falar tudo. Eu sempre defendo muito o fato de que a gente conversa pouco com as nossas crianças. E quanto mais naturalidade a gente conseguir passar para as nossas crianças quando a gente fala dessa questão do Covid, porque de fato é um tempo de muita incerteza. E por ser um tempo de muita incerteza, é um tempo de muita insegurança. Então, isso traz, sim, questões emocionais para a nossa criança, tanto para nós adultos quanto para a nossa criança. Eu lembrava, enquanto tu falava, que tem uma brincadeira que a gente faz com as crianças sobre as questões lúdicas, de como a gente pode mostrar, que é o pratinho com água, não sei se vocês já viram, mas é um pratinho com água, tu coloca o orégano dentro, o orégano fica boiando, daí tu põe o teu dedinho dentro, o orégano todo gruda no dedo. Aí tu explica para a criança que o vírus está ali, né, e que se a gente deixa a nossa mão sem ser higienizada, olha o que acontece. E aí tu põe no sabãozinho e põe dentro do pratinho com orégano e o detergente, o sabão, afasta o orégano. Então, é buscar jeitos lúdicos de explicar para nossa criança com naturalidade, através de muito diálogo, de muito acolhimento, acolhendo as inseguranças, acolhendo os sentimentos que a criança tem, que a criança traz. E sempre quando a gente fala de sentimento, a gente tem que entender que sentimentos precisam ser acolhidos, sempre. Todos, desde a birra, desde a brabeza, desde o medo, desde a alegria. Quando a gente fala de sentimento, a criança precisa de acolhimento, porque faz parte dela, e ela tem direito de sentir o que sente, inclusive de sentir raiva. O adulto também tem o direito. Agora, o que a gente faz com o que a gente sente é o que a gente precisa. Primeiro, o adulto ter equilíbrio emocional, de conseguir controlar o que faz a partir do que sente, mas ensinar a nossa criança também a passar por isso, a conseguir ter, então, controle emocional sobre as coisas que sente. Certo. Ótimo. Muito obrigado. Acho que, como vocês colocaram, vocês falam bastante, mas falam muito bem, né? Então, a gente gostaria de continuar ouvindo mais tempo. Daqui a pouco a gente realmente marca uma segunda live aí, né, para a gente dar continuidade mais nesses temas, mas só para a gente não se estender muito também, a gente queria trazer o nosso próximo assunto para vocês, né, darem continuidade nessa conversa, que é em relação à espiritualidade, né, dos nossos filhos, né, e aí como vocês colocaram, né, da questão da rotina, né, a gente colocou na rotina, né, tem a hora para comer, tem a hora para dormir, tem a hora para brincar, tem a hora para fazer as atividades, e tem hora para rezar também, né? Como é que a gente coloca introduz de forma positiva, né? Essa espiritualidade, né? Junto com as crianças, para que elas já comecem, né? Desde cedo, né? A ter essa vivência, né? De espiritual e a vivência, né? Da nossa vivência cristã, vamos dizer assim. E aí, como trazer isso de forma positiva, a partir de quando, né? Quando é que a gente deve começar isso? E como é que a gente mantém, né, isso ao longo da vida dos nossos filhos? Principalmente ali na adolescência, que eu acho que é um pouco mais difícil, mas são desafios, então, ao longo do tempo ali, da infância até a adolescência, mais ou menos como lidar, então, com o assunto da espiritualidade com eles e uma forma também de trazer eles, né, para junto de Deus, né? Claro, claro. De fato, Perfeito. É muito importante. Quer falar primeiro, Grilo? Pode ser. Tá. A gente, falando sobre a questão da espiritualidade, uma das coisas que que é com certeza um fato, a criança, ela antes de acreditar em Deus, ela acredita nos pais. Né? O mundo da espiritualidade vai entrar através do exemplo dos pais. É aquilo que os pais fazem, a rotina deles, o seu dia a dia com a criança, o seu dia a dia com a fé, né? Que vai fazer com que a criança absorva isso e à medida que ela vá
criando maturidade e entendimento, ela vai conseguir fortalecer, só vai fortalecer aquilo que já foi desenvolvido através do exemplo. Eu gosto muito de uma frase que diz que o que tu faz me fala tão alto que eu não consigo escutar o que tu diz. E sem dúvida, o comunicar, ele é muito importante. A gente tem aquela coisa de eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que tu escuta. Na verdade, quando tu é pai, quando tu é professor, tu é sim responsável pelo que tu diz e sim responsável pelo que a pessoa entende. Então, respondendo a pergunta que você fez, principalmente assim, eu tenho que procurar adequar a minha forma de falar conforme a faixa etária do meu filho. Se ele está numa faixa etária, é desse jeito, é como eu chegar em casa e eu tenho uma filha de 2 anos, uma de 7, um de 12 e a minha esposa. Cada um deles eu vou cumprimentar de um jeito, eu vou falar de um jeito, porque eu tenho que adequar a minha forma de comunicar para aquela criança. E antes de passar para a Carol, eu queria contar uma historinha que eu gosto muito, assim, que fala o seguinte: era uma vez, né, para quem gosta de historinha, sempre começa com era uma vez, né? Um pai e um filho andando pela rua, e aí a criança fez a pergunta para o pai, assim: pai, qual o tamanho de Deus? E aí aquele pai que podia buscar inúmeras formas de falar, mas olhando para a faixa etária de seu filho, para o entendimento e principalmente para aquilo que ele queria deixar registrado no coração do seu filho, ele disse: filho, olha para o céu, tá vendo aquele avião? Que tamanho que é aquele avião? Aí a criança olhou lá no céu longe e disse: pô, o avião é pequenininho. Ah, beleza, deixa eu te levar num lugar. Pegou o filho e foi até o aeroporto. Chegando no aeroporto, ele olhou e disse: filho, sabe aquele avião que estava lá em cima? Pois é esse avião que está aqui embaixo. Que tamanho que é esse avião? Nossa, pai, o avião é gigante, olha o tamanho do avião. Então, meu filho, respondendo a tua pergunta sobre o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é proporcional ao tamanho da distância que tu está dele. Se tu estiver perto de Deus, ele vai ser grande na tua vida. Se tu estiver longe de Deus, ele vai ser pequeno na tua vida. Então, através de um ensinamento, com certeza aquela criança entendeu o que é espiritualidade, que ela está mediante a distância que tu está dela. E o quanto é importante a espiritualidade na vida, não só da criança, mas da família, né? A gente está na Semana Nacional da Família e precisa falar desse tema, assim, porque imagina a gente passar por esse tempo todo de insegurança que é a pandemia se a gente não tivesse a nossa força, que é a fé, né? Acreditar em algo maior. Aqui a gente está falando para um grupo de casais católicos, né? Então, acreditar em Deus, acreditar que Ele cuida de nós e que Ele nos protege, né? E quando a gente fala da questão de ensinar para a criança, ou a partir de quando ensinar, eu logo na hora, quando eles falavam dessa pergunta, enfim, me remeteu à minha situação, né? O pessoal do MCJ de Ivoti sabe da nossa história, muitos já devem ter, inclusive, ouvido o nosso testemunho, quando a gente fala, eu e o Ronaldo, né, nós esperamos 12 anos até a chegada do nosso filho, e o Gael veio até nós, pelos caminhos da adoção, até pouco mais de 12 anos, né? Então a gente aguardou por mais de 6 anos na fila da adoção até que ele chegasse. E quando a gente faz muitos preparativos, assim, né, para esperar um filho, e de fato os pais precisam combinar muito, né? Da maneira como querem educar, o que desejam para o seu filho, o que não, o que querem ensinar, o que não querem. E a gente também se preparou desse jeito, e é super saudável que os pais se preparem desse jeito, né? E quando a gente falava da questão, e muitas pessoas até nos questionavam: como que vocês vão contar para ele? Na verdade, a gente sempre desejou que o Gael sempre soubesse. Então, assim, lá no futuro, quando alguém perguntar para ele: tá, mas desde quando que tu soube que tu é um filho adotivo? Ele sabe desde sempre, desde que ele chegou em casa, desde que ele era um bebê de 6 meses. A gente conta a historinha para ele de como ele chegou, ele sabe desde sempre, então a gente não quer que ele diga: não, foi tal dia. Eu sempre soube que eu nasci do desejo do pai e da minha mãe, né? Então, a gente conta isso para ele o tempo inteiro. E quando a gente fala de fé, é isso. Fé a gente aprende pelo exemplo, a gente aprende tudo junto com os nossos pais, a gente aprende o quão maravilhoso é para o pai e para a mãe acreditar em Deus, nesse Deus que é bom, né? E é isso, é assim que a gente ensina para a criança. Não tem assim, a partir então dos 4 anos a criança, não, ela tem que
saber, aprendendo na oração, que tem que fazer parte da rotina da família, sim. Então, tem que estabelecer o horário. Qual vai ser o horário que essa família vai rezar junto, né? Então, é isso. A fé, ela tem que estar desde bebê, desde pequenininho, desde que a criança nasceu. Ela vai aprendendo, ela vai crescendo, sabendo o que é fé, sabendo em quem ela acredita, sabendo em quem a família acredita, e vendo, principalmente vendo os pais rezar, vendo os pais participarem da missa, vendo os pais participarem das reuniões do MCJ, ver os pais ativos na comunidade, e isso é fé, e é assim que a gente ensina a fé para as crianças, assim, na verdade, que a gente ensina tudo para as crianças, é através do exemplo, é enxergando a gente fazer, que elas vão aprender a fazer, né, porque muito mais do que a gente fala, elas aprendem vendo o que a gente faz, e a fé é assim. E quando a gente fala de adolescente, eu não tenho dúvida, eu acho que o Grilo também não, que se uma criança foi educada na fé desde muito pequena, para ela é uma tendência natural que ela siga o caminho dos pais, que ela continue frequentando a missa. Mas é importante a gente dizer, e eu acho que todas as religiões, mas a católica em especial, tem uma beleza, uma riqueza muito grande, que são os movimentos pastorais. O MCJ é um movimento, né, que é para casais jovens, mas tem N movimentos, Onda, CLJ, enfim, que são desde menores, ainda Girassol, que são movimentos para crianças. Então, a criança pode, desde muito pequena, além do MCJ, ficando maiorzinha, ela pode estar inserida num movimento. E se ela vê a beleza, se ela vê o quão bonito é para os pais, ela também vai sentir esse desejo. E os pais vão, através do diálogo, fazendo esses encaminhamentos para que a criança possa seguir a sua vida em comunidade através dos movimentos que a sua paróquia dispõe, né? Então, eu acho que mais ou menos é isso quando a gente fala de fé. É verdade. Nunca esquecendo assim, de contribuir com os jovens, principalmente, né, apresentando conteúdo jovem para eles, assim, apresentando, né, qual tipo de música que tu gosta. Pois é, né, vamos buscar um conteúdo jovem dentro disso. Eu gosto muito de que a gente não, quanto mais maduro é o ser humano, menos a gente ensina, mais a gente inspira ele, né? Tu tem que, aquela pessoa, ela vai fazer porque te vê fazendo, porque vê a transformação que aquilo causa em ti, assim. E é claro que é natural que a gente tenha dificuldade, mas só se propor a fazer isso, né, já é um grande começo, assim, sem dúvida. Eu lembro aqui em casa que nós temos aqui o hábito da oração, né, principalmente nas refeições, e aí, assim, o hábito normal, assim, a gente já senta e já está dentro da nossa rotina. E um dia a nossa filha estava brincando, e ela tem o hábito de brincar com uma amiguinha, assim, online, então ela está fazendo todas as brincadeiras delas, estão brincando de casinha, cada uma na sua casa, mas juntas, sabe? E aí um dia elas estavam dentro da brincadeira delas, ia ter a parte da refeição, e a minha filha falou assim, vamos orar. E a amiguinha dela disse, como assim? Não, vamos orar, aqui em casa a gente ora, então... e a amiguinha falou, tá, mas eu não sei como, assim, como é que tu faz? Então faz assim, ó, junta as mãozinhas, e elas começaram a rezar um Pai Nosso. E aquilo ali, eu e a minha esposa, que estávamos, assim, nos cômodos da casa, a gente parou, olhou, disse, nossa, aquilo nos encheu de uma alegria, sabe? De uma alegria, assim, porque se eu cobrasse que ela fizesse isso, de repente ela não teria isso no coração. Mas como isso é um hábito que ela vê e que ela curte, sabe, ela acaba reproduzindo isso também, e eu não tenho dúvida que fé se ensina através de exemplo também. É a sementinha que vocês plantaram e que deu fruto, né? Que caiu em solo fértil. É isso. É verdade. Maravilha, excelentes reflexões. Nós aqui em casa também, a gente sempre tenta fazer a leitura do Evangelho, e o Léo, bem mais lúdico do que eu, que sou uma pessoa muito prática, ele acaba contando assim a historinha de uma forma mais assim personalizada, assim, para o Mateus entender, e o Mateus geralmente ele faz assim uma associação, e ele mesmo já conta o que ele entendeu do Evangelho, né? Então a gente né, acaba ensinando através do nosso exemplo. Se a gente não rezar, eles não vão rezar. Se a gente não for na igreja, eles também não vão. Então, o exemplo do casal, né, da família, é o que a gente leva para sempre. Eu, graças a Deus, tinha esse exemplo em casa, o Léo também, graças a Deus, sempre teve. E, claro, cada um da sua maneira, da sua forma, né?
O meu pai e a minha mãe, por exemplo, gostam de acender uma vela, e acender uma vela para Nossa Senhora, para os santos, né? Cada um com a sua forma de ensinar, então, a rezar. Quer complementar? Tu sabe, eu queria contribuir com uma questão assim também, que é natural que quando a criança entra em adolescência, ela começa a ter muitos questionamentos, sabe? E que legal seria se esses questionamentos pudessem ser trabalhados dentro de casa, sabe? Às vezes a criança começa a ter dúvidas sobre alguma coisa, só que ela não encontra no pai e na mãe onde perguntar. E que legal seria se os pais também dissessem assim, tu tem alguma dúvida sobre isso, tu tem alguma questão sobre isso, sabe? E aí, baseado na questão, por mais que tu não tenha a resposta, e aí está o grande barato, vamos encontrar a resposta disso juntos, vamos pegar um livro, um filme que fale sobre isso, que vai trazer um entendimento para nós, porque para o adolescente é uma fase da vida dele, que são inúmeras mudanças que estão acontecendo ali, e a gente, como a Carol falou antes, não só para as crianças, mas também para o adolescente, a gente tem que acolher, e mais que acolher, é que ele encontre essa liberdade de dizer que a partir de agora ele começou a pensar diferente, alguém falou alguma coisa, e aí tá, vamos buscar isso, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos buscar quem sabe, e o quanto isso pode contribuir, né, principalmente na questão da fé. Sim, principalmente na fase bem difícil que é a adolescência, né? Muitas mudanças comportamentais, os amigos, então a gente tem que ser, né, um parceiro assim, do filho, né, principalmente nesses momentos, e estar presente, né, e não ausente. Exato. Tu sabe que eu estava conversando com a Carol sobre religiosidade e tudo mais, e aí ela disse, Grilo, eu tenho um livro para te indicar. E aí até ele está aqui, porque agora é meu livro de cabeceira, eu estou lendo esse livro maravilhoso, Todos os Caminhos Levam a Roma, e o quanto esse livro tá me trazendo assim, informações, anseios, coisas que eu tinha, um pensamento, que daqui a pouco, em algum momento, a pessoa poderia recriminar, mas em outros momentos alguém vem e diz, não, vamos estudar sobre isso, vamos descobrir, vamos ler, vamos saber. Né? Eu acho que esse é um processo muito bonito. Assim. E a gente acaba ensinando para a criança essa beleza em aprender, né? Porque às vezes a gente vê as nossas crianças tão desmotivadas com o estudo, mas porque a gente não ensina, e eu assumo essa culpa, e quanto professora também, a gente não ensina para a nossa criança a beleza que é em aprender. Não, mas a gente vai estudar porque a gente vai aprender, porque a gente vai conhecer muitas coisas, porque, né? Então, essa beleza a gente tem que ensinar para a nossa criança, e é essa motivação que ela vai ter, porque a gente não conclui os nossos estudos nunca, né? A gente já está aprendendo o tempo inteiro, estudando o tempo inteiro, a vida toda, na verdade, né? Sim, e mesmo lecionando, né, eu que também sou professora, mas de graduação, mas a gente também aprende muito com o aluno, né? É uma troca fantástica. Nossa. Ainda mais os pais com os filhos. Crianças, então deve ser muito mais. E os pais com os filhos, né, Lê? E os filhos com os pais e vice-versa. É isso aí. Então, agradeço aí também por esse bloco, né? Então, que a gente comentou um pouquinho a questão da espiritualidade. Então, passando agora para o nosso último bloco, então, para abordar um pouquinho a questão da correção dos filhos, né? E como enfrentar esse desafio, né, de corrigi-los, né? Quando eles não estão se comportando da melhor forma, quando estão fazendo coisas erradas, né? Então, como corrigir os filhos, né? Não deixar o barco ir navegando, na adolescência, eles não têm limites também, né? Então, é bem importante essa questão. Vou deixar com você. Sim. Tá, tu sabe que a gente até gravou um vídeo, né, Grilo, eu já te passo a palavra. A gente gravou um vídeo lá no nosso canal do Atualização Pendente que fala exatamente sobre isso, que é a questão dos estilos parentais. Que tipo de pai a gente quer ser para a nossa criança, né? E quando correto, na verdade, a gente deve buscar ser pais assertivos, que estão próximos, que conseguem oportunizar para a nossa criança o máximo de amor e o máximo de disciplina, o máximo de firmeza, mas também o máximo de gentileza. E aqui a gente cai naquela pergunta, assim, né, que talvez muitos gostariam de nos fazer, eu acho, acredito, e a palmada, Carol? E aí, a gente pode bater na nossa criança, né?
De repente, acredito que seja uma Não. pergunta, né? Sabe aquele jogo que tinha, olha, eu vou entregar a idade de novo, que tinha, você troca um carro por uma esponja? Não! Não. É isso, a resposta é não, por favor, não precisa bater na sua criança. Entenda que a sua criança, ela precisa respeitar e obedecer, ter a obediência para com os pais, pela admiração que ela tem com os pais, e não pelo medo imposto, né? E quando a gente fala da questão da punição, do castigo, da criança colocar no castigo, a gente acaba internalizando, né, Grilo, na nossa criança, que o castigo é uma pena. Ela fez errado, tá bem, ela descumpriu uma combinação, ela recebeu uma pena como um presidiário, ela cumpriu a pena e ela tá livre para fazer o que ela quiser de novo. E se ela sair fora da regra, ela tem uma outra pena, uma outra pena e uma outra pena. E assim a gente vai indo, quando na verdade não. A criança precisa entender que ela não pode fazer aquilo, ou que ela teve um determinado comportamento, e que ela pode fazer esse comportamento, mas que ela tem uma consequência. Então, até a palavra castigo a gente não entende como uma palavra boa. A gente chama isso de consequência. A gente fez alguma coisa, então a gente tomou uma ação, e toda ação tem uma consequência, que pode ser boa ou pode ser ruim. Né? Então, a gente tem que aprender e fazer as nossas crianças desde pequenas e entenderem que sim, que existem consequências e que essa consequência, às vezes, dá o pai ou a mãe triste. Né? Então, eles vão entender que aquela ação que não era boa me fez mal. Eu não me senti bem com aquilo. E enxergando o pai e a mãe, porque amam e admiram o pai e a mãe, eles deixam de fazer para não magoar o pai e a mãe, para não chatear o pai e a mãe. Então, é uma construção toda diferente do que é certo e o que é errado na infância, né? Então, de fato, quando a gente fala de palmada, não é uma boa coisa, né? A gente fala muito, e se um adulto apanhar em casa, a gente chama de violência doméstica, né? Mas uma criança pode apanhar e não é violência. Né? Então, é uma coisa que não bate com o que a gente hoje defende, né? E a gente consegue entender a nossa criança hoje, as fases do desenvolvimento da nossa criança, e a gente precisa construir esse jeito positivo, e acho que o Grilo pode falar um pouquinho mais para nós, né? Esse jeito positivo de construir, então, essas combinações e ter, então, o que a gente quer, a obediência da nossa criança de uma maneira que a gente não precisa castigá-la para ter. Porque o castigo a gente consegue, né? Tu mesmo falava sobre isso antes. Uma criança, se a gente bater na criança, ela vai parar de fazer o que a gente não gostaria que ela estivesse fazendo. Mas sem entender, ela vai fazer por medo. Não porque ela entende que ela não pode, porque ela machuca alguém, ou porque ela danifica um material, ou porque alguém ficou triste com aquilo. Ela não consegue criar essa concepção, essa construção. Ela só consegue entender que ela não pode fazer porque ela tem uma punição, ela apanha e ela não quer sentir aquilo porque dói. Verdade. Eu fico pensando assim, primeiro trazendo a questão da obediência, né? A gente tem, no passado, sabe, a obediência, ela era uma coisa determinada, sabe? E não era assim, esse sentimento, ele era de todos, né? Era da criança para a mãe, a mulher para o homem, o homem, na época, era diferente, tinha que obedecer o seu patrão, e tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Né? Todas as relações mudaram. Então, a criança hoje é menos obediente, mas o adulto também é menos obediente. Nós todos estamos mais, sabe, a gente necessita de mais esclarecimento para as coisas acontecerem. E uma das frases dessa educação assertiva que a gente fala muito, né, é da onde nós tiramos a absurda ideia que para uma criança agir melhor, ela tem que se sentir pior. E é o que a gente faz com a punição, a gente acaba punindo a criança, e aí muitas vezes a gente acaba fazendo com que a criança se sinta mal pelo que ela está fazendo, mas isso não gera, né, a transformação que a gente quer. Pior, a gente, até trazendo para vocês assim, um pouco sobre isso, existem os 4 objetivos equivocados do comportamento, né, onde a criança age por atenção indevida, que é uma das questões, poder mal dirigido, por vingança ou inadequação assumida. Então, se tu vai lá e tenta resolver o que está acontecendo
né, o que foi feito, mas não o porquê que foi feito, sabe? Tu não está resolvendo o problema. Aquele problema Cabe ele o vai exemplo da permanecer. leiteira, Grilo. Exato. Se vocês pensar, eu digo, a leiteira é um exemplo maravilhoso, né? Vamos pensar todo mundo aqui quando a gente botava o leite para ferver, né, ali no fogo. Se tu pensar da forma autoritária, quando o leite vai ferver, tu consegue botar a tampa em cima e fazer com que o leite não vire? Não, ele vai acabar virando, entendeu? Tu conseguiu ali bloquear aquilo ali, mas ficou através de um medo, uma coisa que uma hora vai explodir. Se tu for permissivo, tá, deixa que vire, deixa que faça birra, deixa que faça o que quiser, sabe? Tu vai ter que ter todo o retorno daquela sujeira toda que foi feita do que está acontecendo e não resolver o problema. Se tu olhar para tua criança e perceber que atrás daquela atividade, daquela ação tem um sentimento, tem uma necessidade que não está sendo resolvida, sabe? Tu não vai aonde é como se tu fosse lá e simplesmente desligasse o fogo. Pronto, resolveu o problema. As coisas todas vão agir dessa forma. E eu quero deixar para vocês hoje, principalmente a questão assim, se hoje uma das principais mudanças que tu pode começar é foco na solução. Se acontecer alguma coisa no teu filho, estabelece consequência, né? Tu vai estabelecer uma consequência, essa consequência vai estar previamente determinada com a criança, para que se não for cumprida vai acontecer, e depois tu vai agir com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. O grande problema de tu estabelecer uma consequência é depois tu viu, eu te disse, olha o que tu está fazendo, e aí tu vai colocando rótulos na criança que aquilo vai se repetir sempre. E aí tu, não está dando certo. Quando na verdade, eu lembro quando eu era pré-adolescente, que eu tinha que ir para a escola de ônibus, e às vezes eu me acordava atrasado, e chegava no meu pai, batia lá na porta dele e falava, pai, me leva, senão eu vou chegar atrasado na escola. Ele, isso é responsabilidade tua, se tu não acordou, agora tu tem que agir da forma que tu tem que fazer, resolve tu. Naquela época, eu ficava muito bravo com meu pai, eu digo, mas como ele não vai me ajudar? Só que o meu pai não me dava sermão, não brigava comigo, não ficava me xingando, ele simplesmente fazia eu entender que aquilo ali era uma consequência lógica do que tinha acontecido. Né? Então, assim, a partir do momento que eu entendo que isso depende de mim, eu começo a fazer a mudança, com foco na solução. E Carol, se tu me permite também, eu acredito assim, hoje a nossa educação, ela tem muito aquela coisa assim, que a gente tem frases, e as frases criam rótulos. Eu costumo chamar meu filho, eu digo, mas tu é desobediente, porque tu não me ouve. A gente vai dizendo aquilo que a gente não quer que a criança seja, e mais ela se torna aquilo. Se a gente trocar, simplesmente começar a dizer, né, naquele momento, tu não está me obedecendo, mas isso não combina contigo. O que tu está fazendo agora, sabe? A criança, tu não pode criar esse rótulo na criança. Ela é desobediente? Não, ela está desobediente. A partir do momento que tu vai lá e tu está falando sobre o comportamento e não a criança, tu consegue mudar o comportamento, ao invés de estar mudando a criança. Então, são dicas muito simples que, se tu começa a fazer com teu filho, começa a gerar mudança. Eu lembro aqui em casa, quando a minha filha ficava muito braba, assim, que ela tinha aqueles acessos de birra, principalmente ali entre 2 e 3 anos, que são os Terrible Two, onde toda criança diz que é a adolescência da infância, né? E aí eu tentava resolver, pensando como meu pai resolvia isso, às vezes era com grito, às vezes era com, sabe? Eu digo, não, filha, quando tu te acalmar, a gente conversa. E eu esperava, e ela tinha que se acalmar, e às vezes eu falava para ela, tu quer um abraço? Vamos se acalmar junto? E as coisas foram se estabelecendo, isso. Que hoje, a minha filha com 7 anos, quando ela se desorganiza, ela mesma diz assim, estou precisando de um abraço, sabe? Então, olha quantos caminhos melhores. Eu não tenho dúvida, pais, que a palmada, a agressão física, a punição física é o fim de todas as possibilidades, das melhores possibilidades que tu tem para educar a tua criança. Tu sabe que enquanto tu falava, eu lembrava disso, que a criança, ela se enxerga através dos olhos dos pais, né? E principalmente quando ela é pequena, tá constituindo a sua personalidade. Então, se ela fica o tempo inteiro ouvindo, mas tu é desobediente, mas por que tu não me obedece? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Né? Essa afirmação com a criança, de fato, ela vai cada vez se tornando mais, porque ela vai internalizando isso, né? E ao mesmo tempo também, enquanto tu falava, eu me lembrava o quantas vezes a gente precisa
precisa dar clareza. Quando a gente fala de pais de crianças pequenas, e o MCJ tem muitos filhos pequenininhos, assim. Então, às vezes a gente precisa dar clareza para o que a criança está sentindo, né? A criança não sabe, às vezes, o que ela está sentindo e ela não consegue entender muito bem a sua reação. Então, às vezes a gente precisa dizer, eu sei que tu tá bravo, por exemplo, eu vou citar uma situação. Eu sei que tu tá bravo porque o teu irmão quebrou o teu brinquedo. Né? Então, tu tá dando clareza para a criança de que, sim, de fato, ela tá brava porque, né, o meu irmão quebrou o brinquedo e eu fiquei chateada. Mas eu me preocupo quando tu bate no teu irmão, por exemplo, né? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? E aí, olha que amor, oi Camille. E aí usar, então, essas perguntas para que a criança vá tendo, com a criatividade que ela tem, e a criança é mega criativa, vai levantando hipóteses sobre o que ela pode fazer para que ela seja melhor, né? E aí sim estabelecer com ela quais são as consequências que ela vai ter, então. Consequências lógicas para isso, né? Então, de fato, assim, qual é a reação? Se a gente não usa o nosso brinquedo de maneira adequada, por exemplo, uma consequência lógica seria perder o privilégio de brincar com o brinquedo. E isso já é uma consequência. Não, mas aí a gente tira o brinquedo da criança, a gente coloca ela no quarto escuro quando ela se sente excluída de castigo e ela se sente menosprezada, e aí a gente vai criando aqueles famosos traumas que a gente não quer criar na nossa criança, né? Então a gente precisa olhar e prestar atenção para isso. Esse comportamento que o meu filho está tendo agora, essa agressividade, ou essa birra, ou enfim, essa desobediência, o que ela está trazendo para mim? É um comportamento que está vindo a partir de que sentimento? Né? Então, se a gente entende qual é o sentimento que está trazendo e a gente acolhe o sentimento da nossa criança, a gente faz com uma chaleira e desliga o fogo. E aí a gente consegue resolver a situação. Mas se não, a gente só vai empurrando com a barriga o problema, empurrando o trauma para frente, e o bloqueio vai ficando cada vez maior, e aí a gente tem adultos cada vez menos preparados. Né? E quando, na verdade, a gente tem que entender que tudo, e eu digo tudo, o que a gente constrói com a nossa criança, ou o adulto que a gente quer que ela seja, a gente constrói hoje, agora. E talvez muitos casais que estão aí nos ouvindo ainda não são pais, né? Não tem ainda filhos, né? Tu fica pensando, por que eu tô ouvindo isso? Tu pensa que maravilha e que presente, que graça que é, presente de Deus, é tu poder, desde o início, desde muito pequeno, construir isso com a tua criança, né? Construir essa capacidade dela de ir aprendendo a partir dos erros, porque os erros são muito importantes. Os erros, né, nos ensinam a acertar. Né? Então, verdade, a gente tem que construir isso com a nossa criança desde muito pequeno. E aí a gente não vai precisar chegar no extremo que é a palmada, no extremo que é o castigo. A gente não vai precisar chegar até lá. Por quê? Porque a nossa criança vai aprendendo, e porque ela nos ama e porque a gente ama ela vai aprendendo que tem coisas que ela não pode fazer porque ela magoou o outro. Né? Então, a convivência colaborativa é isso. É a gente, eu tenho coisas que eu não posso. E quando a gente fala de casal, a gente fala isso, né? A gente casa para fazer o outro feliz. Então, tem coisas que eu gosto de fazer e que eu não posso fazer porque eu chatei o Ronaldo. E eu não faço, eu deixo de querer fazer porque eu vejo ele triste. E isso a gente ensina para a nossa criança também. Tem coisas que tu não vai poder fazer porque tu deixa a mamãe triste, ou porque tu deixa o papai triste, ou porque tu deixa o teu irmão triste. E a criança vai aprendendo também e vai vendo o esforço, talvez, do pai ou da mãe de também não fazer coisas que deixam ela triste. E é essa convivência, né? Não só ajudar nas coisas da casa, mas se importar, é ter empatia. E o quanto a gente precisa que o nosso mundo tenha mais empatia, né? Que a gente tenha mais caridade, mais amor ao próximo. São todas essas coisas que Jesus nos ensinou e que a gente tem que começar vivendo dentro da nossa casa. Desde muito pequeno tem que fazer parte da rotina da vida das nossas crianças. E aí elas vão levar para a vida toda, e com certeza, se a gente criar isso agora, constituir isso agora, a gente vai ter adultos muito melhores lá na frente. Verdade. Só lembrando, né, Carol, a gente tem um vídeo que fala sobre os 7 comportamentos, que contribui bastante com isso. Né, e, olhem, esse é o nosso canal. A gente tem inúmeros vídeos que vão trazer assim, exatamente essas melhores possibilidades. Né? Inclusive, nós temos um vídeo do quanto é ineficaz estar dizendo não o tempo todo para o nosso filho, e o que eu posso fazer. Né, nós temos um outro vídeo que fala sobre as telas e também vai trazer bastante clareza do que se pode fazer em referente às telas. Acho que a gente está com quase 20 vídeos lá, que são vídeos
Eu 23, acho se eu não até me engano. mais. E são vídeos de 20 a 30 minutos no máximo, né, tirando as lives, claro, que trazem inúmeras ferramentas, formas melhores de fazer e que com certeza vão fazer diferença. É como diz mesmo assim, toda vez que se alguém te perguntar, teus pais foram pais bons, a nossa cabeça sempre vai lá na primeira infância para determinar isso. Se tu teve pais, se hoje os teus pais são maravilhosos, mas lá na infância eles não tiveram essa capacidade emocional de poder te educar e essa busca, sabe, o que fica registrado na mente é sempre isso. Assim. Então nós temos sim que buscar autonomia, independência aos nossos filhos e existem inúmeras formas melhores de fazer. Com certeza. Certo, muito obrigado, pessoal. Até assim, ó, agora o próximo bloco é para perguntas, tá? Então, o pessoal que tiver perguntas, ele pode colocar... Quem estiver assistindo, pode isso, colocar ali no colocar chat. ali no chat, Face. Enquanto não chega nenhuma, eu tenho uma, né? Para a gente começar. Vamos lá. Eu, com certeza, a questão de toda ação ter uma ação, né, de ter uma consequência, né, eu acho que é fato, então acho que é por aí o caminho. O que eu pergunto é assim, como determinar qual é a consequência certa para cada ação e para cada faixa etária? Né, até porque, dá um exemplo bem simples, né, mas prático. A criança pequena vai lá e vai botar o dedo na tomada, né? Uma consequência é ela tomar um choque e morrer, né? Ou ficar mal, ou o que seja. É a consequência natural desse fato, né? Ela vai lá botar o dedo na tomada e tomar um choque, né? E que pode acabar, então, a criança vindo a falecer. Uma outra consequência pode ser o pai, né? A mãe dizer que ficou triste, né? Mas pode não dar tempo, ou pode ser uma outra consequência, sei lá, a questão do castigo, ou bater na mão, ou o que for, né? Mas, então, como determinar, né, para cada idade, para cada ação, né, da criança, qual é a consequência mais plausível para que ela entenda, né, essa consequência e não sofra a consequência natural daquele ato, né? Porque, às vezes, também na adolescência, a criança está indo por um caminho muito errado, né, e que a consequência natural é uma coisa muito ruim, né? Então, a gente quer evitar de alguma forma. Então, como determinar, né, essa consequência de acordo com a idade e com aquela coisa que está indo para o caminho errado? Perfeito, ótima a tua pergunta, excelente. Eu vejo que é muito a dúvida geral, assim, né? Primeiro, assim, respondendo a tua pergunta, as consequências, elas têm sempre que ter o foco na solução e nunca na punição da criança. Né? Então, quando se trata de crianças pequenas, nós temos que primeiro entender a maturação dessa criança, a maturidade dela para ela entender aquilo ali. Na situação de uma criança que vai botar o dedo na tomada, primeiro cabe aos pais, né, ter a proteção daquilo. A gente tem que proteger a criança porque ela não tem entendimento que aquilo. E principalmente assim, como a criança ela não tem ainda esse entendimento, conforme a faixa etária tu falar para assim, eu fico triste, ela não tem esse entendimento de tristeza, sabe? Tu falava assim, mas que daí eu vou ficar chateado, sabe? Ela não, a questão do egocentrismo, a criança está pautada no universo dela, né? Onde a minha mãe, o meu pai, a minha casa, a minha escola, o meu brinquedo, sabe? Então tu também diz assim, tu tem que dividir o teu brinquedo com o coleguinha. Esses entendimentos eles são muito pesados para a criança. Então eu te digo assim, a questão toda é tu estabelecer uma consequência lógica com foco na solução. E aí, nesse ponto, se tu for pensar de uma tomada, tu não quer que a criança brinque ou se aproxime daquilo ali, porque tem uma consequência. A partir do momento que tu estabelecer com ela, se tu estiver aqui, tu estiver brincando e tu chegar próximo, quiser botar o dedo ali, eu vou ter que te tirar desse ambiente, tu vai ter que ficar num outro lugar e não vai poder brincar aqui onde tu está brincando. Beleza? Estabeleceu isso. A criança foi. Lembra que a gente combinou? Então, infelizmente, agora o papai vai tirar e vai te colocar aqui. Aí que vem a sacada, aí que vem o jogo, aí começa o jogo, sabe? Porque a criança vai negociar, vai chorar, vai brigar, vai, sabe, tentar te induzir a permitir que tu deixe fazer aquilo que ele quer fazer. E as crianças, elas são incríveis, assim, no entendimento de saber até onde nós vamos, sabe? E se a partir do momento que tu se mantém firme na tua decisão, e principalmente, além de se manter firme, tu demonstra gentileza, tudo bem, eu entendo que tu tá triste, eu entendo que tu gostaria de ficar brincando ali no chão agora, mas como a gente combinou, agora então tu vai ter que sair ali.
choro, grito, birra. Ó, eu não posso deixar fazer o que tu quer, mas eu posso te dar um abraço, a gente pode se acalmar junto, a gente pode fazer alguma coisa junto, sabe? A gente pode sentar. Empatia, eu também fico triste quando eu não consigo fazer as coisas que eu quero, quando eu não posso fazer, mas como nós combinamos, e aí tu acolhe o sentimento e estabelece a consequência. Isso com o tempo começa, a partir do momento que tu fala para a criança, ela já vai tendo esse entendimento e essas organizações emocionais vão se estabelecendo. Eu acho que quando a gente fala de questões relacionadas à segurança e proteção, né, a gente, lógico, nunca vai permitir que uma criança bote o dedo na tomada. E se tu não tem um protetor de tomada, uma consequência de tu talvez dizer para ela, tu não pode colocar o dedo na tomada. Se ela for lá de novo, ela perdeu o privilégio de brincar onde ela estava brincando e ela tem que trocar de cômodo, Exato. por exemplo. É uma consequência. A criança não usou adequadamente um brinquedo. Ela tá quebrando, ela tá batendo, e crianças pequenas, de 2, 3, até menores, elas fazem isso, elas vão testar mesmo o brinquedo, se ele é durável ou não. Então, se ela não tá brincando adequadamente, ela não tá usando o equipamento adequadamente, ela perde o privilégio, a gente fala de privilégio, porque é um privilégio. Ela perde o privilégio de brincar com aquilo. Se ela tá batendo no amigo, por exemplo, ela perde o privilégio de brincar com aquele amigo. É uma consequência lógica daquilo que ela vinha fazendo, né? Então, a gente sempre tem que pensar, eu não vou, por exemplo, dar uma consequência que não tem nada a ver, assim, por exemplo, tu bateu no teu amigo, então tu não vai na tua avó. O que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Tenta sempre dar uma consequência lógica para que ela entenda que ela perdeu o privilégio porque ela não usou direito, porque ela não brincou direito, porque ela não respeitou o outro, né? Então, sempre nesse sentido, assim. E claro, quando as crianças são muito pequenas, é difícil a gente fazer a criança ter esse entendimento. Então, na maioria das vezes, a gente vai pegar no colo, a gente vai afastar do lugar, a gente vai dar um sumiço no brinquedo, né? A gente vai fazer alguma coisa assim, a gente vai tirar do foco da criança, porque ela sim, ela é egocêntrica, ela só pensa nela, e porque a fase dela, não é porque a criança é ruim, né? Isso é um redirecionamento, não é porque a criança é ruim que ela, não é isso, é porque a fase dela é egocêntrica mesmo, então ela só consegue enxergar ela, é a mãe dela, é o pai dela, é a casa dela, é o brinquedo dela, então as crianças têm sim muita dificuldade de dividir, de partilhar, e ela vai aprendendo isso com o tempo, à medida em que ela vai se enxergando pertencente a um mundo e que tem muitas pessoas ao redor e que convivem comigo. E se eu quero o brinquedo da outra criança, eu tenho que emprestar o meu. Então a gente vai fazendo essas combinações. E quando a criança é muito pequena, a gente muda o foco, redireciona ela a outro lugar, para outra coisa, para que aquilo cesse. Quando ela é maior, a gente vai fazendo, então, essas combinações. E sim, a criança vai brigar? Vai. A criança vai chorar? Vai. A criança talvez vai espernear? Vai. Ela vai tentar, mas aí é que a gente fala da parte da firmeza. O adulto, quem está conduzindo aquela situação, tem que ser firme o suficiente para dizer não, e eu mantenho a minha palavra não. Mas eu não preciso gritar e sapatear e bater na mão da criança e me ridicularizar, mas olha, hoje não, é meio The Voice. Tu tá te comportando como um bebezinho, olha o bebezinho, a gente faz isso muitas vezes. Eu não preciso me comportar como ela. Não, eu não preciso. Eu vou te dizer não. E é não, mas eu falo isso com gentileza para ti. E tu tá muito triste, quer me dar um abraço? E a gente aproveita para ensinar alguns mecanismos para que essa criança aprenda a se controlar. Vamos respirar? Calma, respira. Então a criança respira, eu respiro contigo. E às vezes a gente pode, eu estou muito agitada agora, me dá um abraço para que eu possa me acalmar. O pai fala isso, a mãe fala isso para a criança. A gente vai ensinando mecanismos para que ela se controle, para que ela saiba o que fazer com o que ela sente. E isso é aprendido, a gente ensina, não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Verdade, perfeito. Muito bem. A gente tem mais uma questão aqui que veio do Rogério. Celulares, telas, como fazê-los passarem de vilões a uma eficiente ferramenta de entretenimento, que hoje em dia, né, a gente utiliza às vezes bastante, principalmente agora no tempo da quarentena, para as crianças se ocuparem um pouco. Dá uma... Verdade. E tela, eu acho engraçado porque alguns pais falam assim, meu filho fica muito com o celular na mão. Quem deu? Quem deu o celular, né? É que nem aquela história lá, meu filho come muito bolachinha recheada, come muito não sei o que, tá, mas quem comprou?
Quem deixou dentro de casa? Então, assim, nós entregamos isso. Uma das coisas que a gente concorda, eu e a Carol, isso, a gente desde o começo sempre fez esse acordo, é que nós não somos contra a tecnologia. A tecnologia, ela está aqui para nos ajudar. Quantos benefícios, quantas coisas a gente pode elencar que a tecnologia nos trouxe, que melhorou a nossa vida. Agora, quando tu entrega um telefone na mão da criança, tu tem que ter dois entendimentos muito importantes. Tudo que é feito para criança, ele é feito para viciar. Ele tem ali gatilhos mentais para que a criança... Quer ver? Deixa eu trazer uma reflexão aqui para quem está aqui conosco. Vocês já perceberam que uma criança ela pega o celular e ela está vendo um vídeo. Não terminou o vídeo. Mal começou, ela passa para o próximo. Ela passa para o próximo. E ela passa para o próximo. As crianças não estão nem vendo ele completo. Então, esse é o principal entendimento, que tudo que é feito ali é feito sim para viciar a criança naquilo ali. Segundo entendimento é que quando a criança está ali vendo aquela questão ali dos vídeos e tudo mais, sabe, quem tem que orientar e ter um cuidado são os adultos. A gente, dentro da atualização pendente, a gente sabe que eles têm 3 tipos de curiosidade. Aquela curiosidade, né, que ela não te traz benefício nenhum, sabe? Aquela curiosidade que é mais de saber da vida dos outros, esses sites de fofoca e tudo mais, e aquela curiosidade que sim, vai te trazer um benefício. Então, sempre que tu entregar um celular na mão do teu filho, tu tem que fazer uma combinação prévia. Quanto tempo tu vai ficar? Então tá, vou te dar aqui 20 minutos, 30 minutos. Estabelece um tempo através de um despertador, que não é do nada tu vai lá e tira. Quando acabar esse tempo, tu vai lá, tá, agora eu te entreguei 30 minutos de tela, agora eu quero que tu me dê 30 minutos de leitura, atividade, brincadeira no teu quarto, com os teus brinquedos. Né? A gente tem uma frase muito legal aqui em casa, que é assim, quando a Camille fala, eu tô entediada, eu digo, que baita oportunidade de tu usar a tua criatividade. Sabe? Então, isso é uma das primeiras dicas que eu dou. A segunda dica é tu ser um curador do que o teu filho está vendo, tu ser aquele filtro do que o teu filho está vendo. Eu não gosto que a minha filha olhe Lucas Neto, não gosto, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou ter esse filtro? Para vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo, existem vários. Existe o YouTube, né, que tem de tudo, o YouTube ele tem reprodução automática, mas existe uma ferramenta chamada YouTube Kids. Tu baixa o YouTube Kids, tu vai lá e coloca, meu filho tem 5 anos, o nome dele é tal. O YouTube Kids faz um filtro de vídeos para o meu filho de 5 anos. Se mesmo assim eu não quiser que ele veja alguns vídeos, eu vou lá e posso bloquear. Eu não quero que ela veja Lucas Neto, eu vou lá e bloqueio. Eu quero que veja isso, eu deixo que veja. E ele tem um timer, que isso é maravilhoso. Tu vai lá no timer, nas configurações, timer, tanto tempo, 15 minutos, 20 minutos, entrega para a criança. Quando acabar, terminou. A gente vai fazer outra coisa. Então, tu planeja isso para entregar para a criança. O grande problema hoje em dia é que a gente está usando as telas como chupeta, sabe? E principalmente para que nós possamos fazer outras coisas. É claro que é mais fácil tu largar na mão da criança e às vezes, não, tu vai ficar 20 minutos, e por isso o despertador. Daqui a pouco tu tá tão envolvido e tu conseguiu de repente a paz que tu precisava para fazer o que tu tinha que fazer, que aquilo vira 30, 40, 1 hora. Então, assim, é importante a gente estabelecer tempo, é importante a gente observar o que a criança está vendo e está vendo junto com ela, e principalmente se fazer a pergunta, o que o meu filho está aprendendo com isso? Eu amo que a minha filha olhe, aqui tem a Dani Martinez, que ela tem ideias incríveis, e ela dá inúmeras ideias para minha filha de 7 anos, que vai estar estimulando a criatividade dela. Aí já tem lá o vídeo das gêmeas não sei o quê, que tem um monte de trollagem, coisa de, filha, será que isso é uma coisa legal da gente estar olhando? Mas eu acho legal, papai. Tudo bem que tu acha legal, mas eu quero te mostrar uma outra coisa. E aí eu demando tempo, procurando coisas que vão sim fazer com que ela goste. Quando ela era criança, a gente estimulava ela, em vez de ver Peppa Pig, ver Luna. A Luna, ela quer saber por quê, ela quer saber por que isso funciona. Eu, vendo Luna, aprendi como é que planta banana, como é que pão cresce, sabe? Então, assim, quando tu te insere nesse mundo para observar, escolher o que vai ser visto, determinar tempo e transformar aquilo de uma coisa saudável, vira benefício.
É de uma maneira controlada, né? A gente vai deixar a nossa criança usar, sim, pode deixar, até porque eles nasceram nessa era, né? Tanto é que tu dá um celular na mão de um nenê, ele já sai mexendo muito melhor, ensinando a gente a fazer muitas vezes, né? Porque eles nasceram nessa era da tecnologia, da informação, então não dá pra gente tirar, até porque faz muito parte da nossa vida, né? Então as crianças veem a gente o tempo inteiro mexendo e se comunicando com as pessoas, e ainda mais agora que nesse tempo de pandemia, que tudo é virtual, né? O nosso relacionamento com os outros é virtual, então mais difícil ainda da gente viver sem as telas. Então, elas fazem parte da nossa vida, sim, mas a grande questão tá na maneira como a gente lida com isso. A gente simplesmente vai deixar a nossa criança ficar lá quanto tempo ela quiser, e quando ela chora, eu dou logo para ela, para que ela não chore, para que ela se acalme, ao invés de eu estar ensinando, a gente falava isso há pouco, né? Ao invés de eu estar ensinando ou combinando com a criança mecanismos para que ela sozinha consiga se controlar e aprender como ela faz para se acalmar, para ouvir, para se equilibrar de novo, eu dou a tela para ela e ela fica condicionada a isso. Ela só se acalma se ela ganha a tela. Se ela não ganha a tela, ela continua surtando. Então é isso, é a gente tentar ensinar para que a criança possa sozinha criar mecanismos de autocontrole, né, de equilíbrio, enfim, e não só com a tela. E aí essas dicas do timer aí são super válidas, com certeza. Verdade. Uma coisa só complementando de forma muito rápida, também ter uma caixa de atividades para levar consigo é extremamente importante. Tu quer tirar a tela da criança, mas tem que te dar algo em troca para ela. O Rogério que perguntou, né? Rogério, leva no teu carro folha, massinha de modelar, giz de cera. Tu vai num restaurante, leva jogos, leva alguma coisa para que tu possa. Tá, tu fica um tempo e agora tu vai fazer isso. Simplesmente tirar por tirar, a criança tá num transe olhando aquilo ali, sabe, que hipnotiza, e os adultos se hipnotizam com isso, sabe, que se tu não tiver nada em troca, também se torna um processo mais difícil. Isso aí. Isso aí. E aí, a história do timer, né? O timer tem que funcionar para todo mundo, né? Não é só todo mundo. Então, quando eu encerrar o tempo, né? Encerro o meu, vamos dizer, se é aquele tempo para poder focar em alguma coisa, né? Encerrou o tempo para a criança de assistir, também encerrou o meu tempo de foco aqui. Vou focar na criança de novo e trocar a atividade. É que o pai não, nem a mãe são os malvados que não acabou o tempo agora. Não é o timer que disse que terminou. A gente tinha combinado assim. Sim, e imagina... o timer sinalizou que acabou o tempo, não foi tu que fez esse papel. Imagina também o adulto, né, dizendo isso, né? Se os adultos dizem, agora eu vou largar meu telefone e vou ficar lendo, passei muito tempo no meu telefone, vou deixar aqui e vou fazer outra coisa. A criança está te observando, ela está te vendo, sabe? Daqui a pouco ela mesma vai vendo tu fazer isso, eu vou largar isso aqui e vou fazer outra coisa. Ela aprende que existe vida sem tela também, né? Ela aprende que existe vida sem tela, sem celular, sem... E engraçado é que quando o adulto se propõe a fazer, né? Quando o adulto se propõe a brincar, a gente tem momentos muito ricos em família, a gente se diverte muito. Dá um jogo, por exemplo, de adivinhação. Como é que é o nome do jogo aquele de mímica? Imagem-ação. Imagem-ação. Dá um jogo de imagem e ação para um grupo de adultos para tu ver como é divertido. Quando a gente se propõe a brincar, quando a gente se propõe a brincar com a nossa criança, a gente cria momentos tão ricos em família que às vezes a gente não faz porque a gente está condicionado ao aparelhinho, né? É verdade. É verdade. E acho que vamos fazer a nossa última pergunta aqui, porque nós já estamos quase 1h30 aí de live, né? A última pergunta que surgiu aqui no nosso chat. Em relação ao uso da tecnologia e da tela, né, como foi colocado, né, hoje é tudo virtual, né? Agora, durante esse período de quarentena e pandemia, é tudo virtual. Inclusive aulas, né? Então, as crianças... até o Matheus faz aulas, né, online, mas é meia hora por semana, então é uma coisa muito mais assim para ter algum contato com os coleguinhas. Mas as crianças que já estão numa idade um pouco mais avançada, né, que tem conteúdo realmente que está sendo passado, então tem muitas que estão ali no Google Class ou outras ferramentas, né, de ensino à distância.
E para elas também, às vezes, é uma dificuldade, né? Porque a tela chama para outra coisa, né? Então, o Google Glass, para a aula, não é bem o que eu esperava dessa tela, né? Então, como fazer para estimular, então, o uso da tela para esse tipo de fim, né? Realmente de assistir às aulas, de participar de aulas, de aprender, né? Ao invés de ser só para entretenimento, né? Hoje também a gente está tendo quase que 100% uso, as aulas todas virtuais, né? De uma forma virtual, então usando a tela para esse... Enfim, foi o Alex que nos mandou essa pergunta aí. Verdade, boa pergunta do Alex, boa pergunta. Carol, quer ir? Vou eu? Vamos dois. Vamos, então. Quando a gente fala de internet, de mundo virtual, primeiro a gente tem que entender que é um mundo muito abstrato. As crianças, o ser humano em geral, mas as crianças em especial, são seres que aprendem e se desenvolvem no relacionamento com outras pessoas. Então é fato que as crianças sentem muita falta da escola, de brincar com os amigos, enfim. E a gente tinha até então, antes da pandemia, a nossa tela para entretenimento. A gente assistia um filme, a gente jogava um joguinho, ou a gente via, né? E a partir de então, a gente teve que determinar que a gente vai aprender também por aí, né? Que o nosso relacionamento com a escola vai ser online. Então, no meu ponto de vista, acho que o Grilo vai falar isso com mais propriedade, porque ele tem a Camille com aula online em casa, né? Eu ainda não tenho, o Gael ainda é muito pequeno, mas eu determinaria um tempo. Então, a gente vai ter o tempo para aula, e a gente vai ter o tempo da aula, e se não tem um tempo cronometrado, se não é uma aula ao vivo ali, online, talvez a gente não precisa fazer tudo na mesma hora, porque a gente tem que entender que a criança não tem um período de concentração ainda muito longo. Então a gente vai fazer agora 15 minutos, depois a gente faz mais um pouquinho, e a gente faz outra atividade, faz mais um pouquinho, se a criança cansa muito, ou se ela tem dificuldade de concentração. Então é importante, às vezes, a gente entender que a criança pequena, ela não consegue se concentrar mesmo por muito tempo, porque a concentração dela ainda é muito curtinha. Então vamos dividir essa atividade em pequenos tempos, para que a criança possa desenvolvendo, mas realizando naquele dia, porque se a gente não fizer hoje aqui, amanhã ela tem outra, e depois ela tem outra, e depois ela tem outra, e acaba virando uma bola de neve, né? Mas se ela tem, então, esse tempo para fazer a atividade, ela tá ali para aprender, passar para ela a importância e a beleza de aprender, a gente já falava sobre isso, também determinar para ela, quem sabe, um tempo para que ela tenha o lazer cronometrado, né? A gente fala do timer, um tempo para que ela tenha o lazer também no celular. Então ela acaba tendo os dois, ela acaba podendo ter os dois no mesmo equipamento e aprendendo então com a pandemia que a gente também pode aprender com a tela, né? Não só se divertir com ela. Verdade, Carol. E tu sabe que eu trago 3 pontos assim bem importantes assim para responder a pergunta do Alex, que é uma pergunta que ela é um anseio geral, assim, né? Eu acho que da maioria dos pais hoje em dia. Primeiro, assim, a gente tem um cuidado muito com o que os adultos falavam, né? Falam até hoje, assim. Ah, porque a aula online a criança não está aprendendo. Ah, porque isso aí não adianta. A gente acabou, através de algumas frases, desmerecendo as atividades escolares online. E como eu disse já antes, a criança é uma anteninha, ela tá absorvendo tudo o que tu está dizendo. Então, tu imagina tu ouvir teu pai e tua mãe dizendo, é muita atividade, meu Deus do céu, a escola tá mandando... E aí, eu lembro de inúmeras memes, áudios do WhatsApp, sabe, de pais reclamando, de as pessoas vendo o lado negativo. A criança absorve isso, e ela acaba tomando isso como verdade também. Então, a gente tem esse cuidado e mudar essas frases. De dizer, poxa, imagina, olha que legal, tu tá aí aprendendo, tu tá lá em casa junto com a gente, o papai e a mamãe tá aqui do lado, e agora tu pode ver teu professor e todos os teus colegas. Olha que legal que tu tá aprendendo online, e aí tu validar. A gente tem que validar as atividades online para que a criança também entenda a importância disso. Num segundo momento, uma coisa que a gente fez aqui em casa que deu muito certo, assim, e aí dou esse mérito toda a minha esposa, porque ela se esforça muito nisso, é a questão de tornar isso atrativo. Como é que tu torna isso atrativo? É ter um ambiente onde tu prepara um local na casa e às vezes, vai ter a tua aula, imaginem só, vai ter a aula às 3 da tarde. Filha, 2h30, agora daqui a pouco vai ter tua aula, brinca, te diverte, faz alguma coisa para quando tu começar a tua aula. Quando tem uns 10 minutos que vai começar a aula, tu imagina que a criança está brincando, tu tira ela e bota na frente da atividade.
Não, tu tem que pegá-la antes, ir preparando, vai lá, já organiza teu material, senta, e quando ela Pode vem... até avisar uns minutos antes, ó, daqui a Exato. tanto tempo a gente vai Daqui a para tanto aula. tempo, já senta. Quando ela vem sentar na mesa, ela tem ali um copinho de suco, ela tem uma bolachinha que ela gosta, e aí ela senta e aquele ambiente está atrativo para ela, sabe? Aquele momento ela foi preparada para o início da atividade. Nós preparamos um lugar específico onde tem alguma coisinha que ela gosta, sabe? E aí aquilo se torna bacana para a criança estar fazendo, sabe? Então, e sem dúvida, ter um planejamento, porque se a escola está mandando... A minha filha tem 2 atividades todos os dias. E aquela história de matar um leão por dia. Se tu não matar hoje, é 2 amanhã. A mesma coisa para a atividade da criança, né? Se a gente não fizer as atividades da Camille hoje, amanhã são 4. E na quarta são 6. E daqui a pouco, nossa, a escola está mandando muita coisa. Então, assim, a gente tem que se programar para isso, validar e preparar esse ambiente, que daí a coisa vai ficando legal. Claro que é um processo, tem dias que vai dar certo, tem dias que não, tem dia que vai depender muito do emocional da criança. Como tudo, na verdade, né? Como tudo, a gente não dá para dizer, falaram Como que é para fazer isso e não deu certo. É isso aí, tem dias que não vai dar. Tem dias que não, tem dias que não a deu, gente vai ter sabe? menos paciência, e tudo bem, a gente vai aprendendo junto, né? Aprendendo a construir isso junto. E com o tempo vai ficando mais fácil. Vai. E aí, aquilo que eu digo assim, na maioria, se eu tenho 5 vezes por semana, se 4 vezes já está ficando mais fácil, 3 das 5, eu já melhorei aquilo que era uma dificuldade de todos os dias. Mas vale muito a pena tentar, assim, e eu não tenho dúvida que vai ser legal. Bom, então tá. Já podemos ir finalizando. Não sei se vocês têm mais alguma consideração a fazer. Ou nunca. Vou deixar para nós, a gente tem consideração até a meia-noite, então é melhor. Sabe que é aquilo que eu disse no começo, assim, é tanta coisa legal, assim, que a gente na prática viu o quanto melhorou dentro das nossas casas e a todas aquelas pessoas que ouviram para compreender e não para colocar alguma coisa contra, sabe? Porque é muito fácil, sabe? Quando tu fala alguma coisa, sempre vem na mente dos pais assim, mas não é bem assim, mas não é assim, porque isso, porque aquilo. Quando tu escuta para rebater, é natural que tu não consiga implementar uma coisa nova. Agora, quando tu escuta e abre o coração para tentar, e tu vai vendo que as coisas vão melhorando, vai facilitando, vai ficando bacana, sabe? A gente fica nessa vontade de passar tudo isso para vocês e muito mais que isso, fazer o convite para que venham assistir mais e participar mais dessa nossa missão, que com certeza é para poder contribuir e ajudar todas as famílias. Isso aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, talvez que a gente não respondeu aqui na live, e quiser perguntar para a gente, pode, tanto no nosso canal, no Atualização Pendente, a gente está no Instagram, no Facebook, no e-mail, atualizacalpendente, @atualizacalpendente, pode mandar para a gente, que o nosso esforço é justamente poder ajudar os pais, assim como tem trazido tanto benefício para a gente também poder levar isso a mais famílias, né? Então, é para isso que o nosso canal ele surgiu tão despretensiosamente, a gente não tinha ideia de tomar essa proporção, mas foi indo, e a gente está muito feliz com o resultado que está tendo e o retorno que os pais têm nos dado, assim, de que as dicas estão sendo úteis. Então, se a gente puder ajudar, a gente está à disposição dos casais, das famílias. Ótimo. Então, eu e o Léo, né, a gente gostaria de agradecer em nome do núcleo, né, daqui de Voti, a participação de vocês, né, a gente, na verdade, propôs, né, em conjunto com a equipe do matrimônio, né, que a gente está à frente este ano, e junto com o núcleo também, de trazer uma temática mais da família, né, na Semana da Família, né, então, inclusive, o tema da Semana da Família é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, né? Até aqui na paróquia de Voti a gente está falando Eu e Minha Família Serviremos ao Senhor, né? Então, que a gente possa servir, né? E que vocês também, como instrumentos aí, também serviram, nos trouxeram um conhecimento de vocês aí com relação a esse relacionamento que é tão importante dos pais com os filhos, ter esse equilíbrio na família, né? Buscar também a questão da espiritualidade, então isso, acredito, tenha
trazido muitos ensinamentos aí para as famílias que assistiram. Quem não assistiu, é disponível, eu acho, se não me engano, ali no Facebook do Núcleo, para que possa ser assistido depois também e possa se aprender também com o que vocês compartilharam aí da experiência de vocês como professor, né? E também como família cristã. Isso aí, muito obrigada. A gente agradece o convite, né, por estar aqui, para estar aqui. Foi uma honra para a gente poder conversar um pouco com vocês. E estamos à disposição, nos sigam lá e a gente vai se vendo mais vezes. Ótimo. Então, para encerrar, a gente pode rezar um Pai Nosso. Ok. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Então tá, uma boa noite a todos, obrigado a todos que assistiram, obrigado em especial a Carol e Dejair aí pelas contribuições nessa noite. Em nome do Pai. Muito obrigada, pessoal. Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa semana, restinho de semana. A todos nós, amém. Amém. Muito obrigada. Beijo em vocês, Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.